Olhando para um mapa do mundo, é natural que surja uma pergunta. Porquê América? Se foi Cristóvão Colombo quem chegou primeiro, o nome não devia ser outro? Pois bem, hoje vamos mesmo desvendar este mistério. É uma história fascinante sobre mapas, estrelas e, acima de tudo, sobre uma descoberta que não foi feita no mar, mas sim na mente de um homem. É uma daquelas perguntas que faz todo o sentido, não é? Afinal, Colombo é a grande figura de 1492. Então, por que é que os continentes americanos não se chamam, por exemplo, Colômbia? Acontece que, na história, quem dá um nome a um lugar nem sempre é a primeira pessoa a lá chegar. Para percebermos isto, temos de conhecer outra personagem. E o protagonista desta história não é de todo o típico explorador que possamos estar a imaginar. O seu nome é Américo Vespúcio. E ele era, na verdade, mais um cientista do que um marinheiro. A sua maior ferramenta não era a bússola, mas sim o seu cérebro. Américo Vespúcio nasceu em Florença, em Itália, bem no coração do Renascimento. Enquanto a maioria dos exploradores da época sonhava com ouro e com glória, ele era fascinado por outras coisas, astronomia e cartografia. A sua paixão não era conquistar, era mesmo compreender. Ele queria saber qual era, afinal, a verdadeira forma do nosso planeta. E o que é isto da cartografia exatamente? Bem, é a ciência e a arte de fazer mapas. Hoje em dia temos o Google Maps no bolso, mas naquela altura, sem satélites, sem GPS, os cartógrafos como Vespúcio eram os verdadeiros construtores do mundo. Eles usavam as estrelas, a matemática e muita observação para desenhar o planeta, pedaço a pedaço. E por isso mesmo, as viagens de Américo Vespúcio eram diferentes. Não eram caças ao tesouro, eram missões científicas. Cada nova costa que ele observava era mais uma pista, mais uma peça para um enorme quebra-cabeça geográfico que ele estava a tentar resolver na sua cabeça. Vamos ver as suas viagens mais importantes. Em 1497, ele explora a costa da América Central. Passados 2 anos, em 1499, já está a mapear o norte da América do Sul. Mas foi a grande viagem de 1501 ao serviço de Portugal que o levou a uma conclusão que mudaria a história para sempre. Nessa viagem, Vespúcio navegou quase 4.000 quilómetros ao longo da costa do que hoje é o Brasil. Parem um segundo para pensar nisto. 4.000 quilómetros de linha de costa contínua. Ele começou a questionar-se. Espera lá, isto não pode ser uma ilha qualquer, é demasiado grande. Será que isto faz mesmo parte da Ásia? A dúvida estava plantada. E as pistas não paravam de se acumular. Primeiro, como vimos, a linha de costa parecia não ter fim. Segundo, os animais e as plantas que ele observava eram totalmente diferentes de tudo o que se lia nos relatos sobre a Ásia. E, finalmente, o golpe de mestre para um astrónomo como ele. À noite, ele via constelações no céu que eram impossíveis de ver na Europa. As peças do puzzle simplesmente não encaixavam. Então, com todas estas evidências na bagagem, Vespúcio regressa à Europa. Ele não trazia ouro, mas tinha algo muito mais valioso: a resposta para o quebra-cabeças. Ele estava pronto para juntar todas as peças e propor uma ideia verdadeiramente revolucionária. Ele chamou-lhe Mundos Novos, que em latim significa novo mundo. Hoje parece-nos uma coisa óbvia, mas na altura foi um choque. O que ele estava a dizer a toda a gente era: atenção, estas terras não são a Ásia, são um quarto continente, um mundo inteiro que nem sabíamos que existia para além da Europa, da África e da Ásia. O que torna Vespúcio tão especial é que a sua conclusão foi puramente científica. O método dele foi simples e genial. Primeiro, observar, recolher dados como um detetive. Segundo, analisar, comparar esses dados com o que já se sabia. E terceiro, concluir. Se as provas não batem certo com o que conhecemos, então a nossa conclusão tem de ser outra. Isto tem de ser um continente novo. Vespúcio escreveu sobre as suas descobertas em cartas. E graças a uma nova invenção da altura, a imprensa, que era basicamente a internet daquela época, as cartas dele tornaram-se virais. Foram copiadas, traduzidas e espalharam-se por toda a Europa. De repente, a ideia de um novo mundo era o assunto do momento. Muito bem, a ideia estava no ar, mas para se tornar realidade, para ser oficial, precisava de aparecer num mapa. E é aqui que a nossa história nos leva até uma pequena cidade, onde um cartógrafo estava prestes a tomar uma decisão que ficaria gravada para sempre. Em 1507, na Alemanha, um cartógrafo chamado Martin Wolff-Müller tinha uma missão: criar um mapa do mundo mais completo e atualizado de sempre. Enquanto pesquisava, ele leu as cartas de Vespúcio e ficou totalmente convencido. Ele tinha de adicionar este novo continente ao seu mapa.
Mas que nome é que se lhe ia dar? Valdez e Muller decidiu homenagear a pessoa que, na sua opinião, tinha realmente descoberto o continente com a sua inteligência. A lógica foi simples. Ele pegou no nome de Américo, em latim, que é Américos, depois deu-lhe uma terminação feminina para combinar com os outros continentes, como Europa e Ásia, e assim nasceu o nome América. Wallace Miller imprimiu 1000 cópias do seu mapa gigante, com a palavra América escrita pela primeira vez sobre o novo continente. Para a época, 1000 cópias era uma tiragem absolutamente enorme. O mapa espalhou-se por todas as cortes e universidades da Europa. E o nome simplesmente pegou. E isto traz-nos de volta à nossa pergunta inicial. Por que é que foi Vespúcio e não Colombo? A resposta final está na diferença crucial entre apenas chegar a um sítio e realmente compreender que sítio é esse. Vamos resumir. Colombo foi o primeiro europeu da sua era a pisar o continente. Sim, mas morreu a pensar que estava na Ásia. Vespúcio, por outro lado, foi quem percebeu e provou que se tratava de um mundo completamente novo. Ou seja, um chegou primeiro, mas foi o outro que compreendeu primeiro. O legado de Vespúcio vai muito além de ter o seu nome no mapa. Ele foi um pioneiro no uso da astronomia para calcular a longitude, a posição este-oeste de um navio no mar, que era um dos maiores desafios da navegação na altura. Ele ajudou a transformar a cartografia, que antes se baseava em mitos, numa ciência a sério, baseada em provas. E a história de Vespúcio acaba por nos deixar a pensar nisto. O que é mais importante numa descoberta? É o ato de ser a primeira pessoa a chegar a um lugar ou o ato de ser a primeira a compreender o que esse lugar realmente significa? A história deu o seu verdito. E agora? Fica a pergunta no ar.